Ovo no café da manhã cara. Se você também é desses que tem dificuldade de comer proteína no café da manhã e no café da tarde, esse vídeo é para você. Eu vou te trazer 5 dicas de como enriquecer com proteína o seu café da manhã e o café da tarde sem precisar do ovo. Meu nome é Esther, eu sou médica geriatra formada pela USP e hoje a gente vai falar sobre consumo de proteínas, que é algo muito importante e eu vou explicar o porquê. Primeiro, se você é adepta do ovinho, tudo bem, pode continuar comendo. Eu trouxe esse vídeo porque eu já ouvi isso de alguns pacientes que não gostam, não conseguem comer ovo no café da manhã e no café da tarde. Se você consegue, que bom. O ovo é uma boa fonte de proteína, realmente. Dá para comer de várias formas. Um omeletinho ali com 3 ovos, ovo cozido picadinho, em cima do pão, em cima da torrada, ou mesmo puro, fica uma delícia. Mas, para muita gente, é difícil de comer ovo por questão de costumes mesmo. Tem como a gente, substituir o ovo por outras fontes de proteína, para que você não fique sem proteínas. Por que é tão importante o consumo de proteína? Principalmente para o idoso, o consumo de proteínas deve ser até maior do que para o adulto. Isso porque, ao longo da vida, a gente vai perdendo nosso músculo. E perda de músculo é um grande problema. A gente tem que correr atrás para recuperar e até ganhar mais músculos. Hoje já se sabe, por vários estudos, que a poupança de músculos que a gente cria ao longo da vida, ou seja, o acúmulo de músculos, faz com que isso reduza a chance de internação, chance de quedas, chance de mortalidade, chance de infecções, ou seja, tudo de bom. Então, o grande segredo do envelhecimento é igual ao músculo. Isso tem a ver, inclusive, com a nossa independência. Ninguém quer ficar dependente depois de uma certa idade. Para isso, a gente precisa cultivar esses músculos através de atividade física, que é obrigatória, e através do consumo de proteínas. O problema é que a maioria dos idosos e mesmo de boa parte dos adultos consome pouca proteína no seu dia a dia. Deixa a proteína ali mais para o almoço, às vezes para o jantar e acaba esquecendo das outras refeições. E vários estudos já provaram que essa proteína deve ser espalhada ao longo do dia. Por isso que a gente deve sim ter atenção também ao consumo de proteínas no café da manhã e no café da tarde. Então vamos lá para as 5 dicas? Primeira dica. A maioria dos brasileiros gosta de comer um pãozinho no café da manhã, no café da tarde, principalmente aquele pãozinho francês. Tal, se em vez de a gente só rechear com manteiga, com margarina ou com uma geleia, a gente colocar proteína dentro desse pão. Pode ser um ovo, como eu já falei, mas uma outra ideia é fazer patês em casa com proteínas. Como assim? Se você pegar, por exemplo, ali, pode ser um requeijão, pode ter ser, às vezes, uma maionese, principalmente se for uma maionese feita em casa, e misturar com alguma fonte de proteína. Vou dar 2 dicas bem fáceis de fazer em casa, como, por exemplo, um franguinho bem desfiado, ou até mesmo um atum. Pronto, você vai ter um patê bem saboroso e bem rico em proteínas. Tem que colocar uma quantidade legal, senão fica pouca proteína. Mas dá para rechear esse pão, vira um sanduichinho delicioso e bem fácil de comer. E até se você quiser, principalmente ali no café da tarde, já no jantar, dá para fazer um sanduíche mesmo. Não tem problema, pelo contrário, colocar, por exemplo, uma carne moída, fazer um hambúrguer caseiro, que é simplesmente fazer um disco de carne moída, ou até mesmo um peito de frango. Em vez de comer aquele pão só com queijo, que tem proteína, mas é muito pouquinho, desse jeito a gente vai estar consumindo uma quantidade de proteínas melhor. 2, iogurte. Sabe iogurte natural? Aquele desnatado ou mesmo integral que tem no mercado aqueles potinhos, sabe? Sem sabor. Então, esse iogurte, cada potinho daquele tem em torno de 6 a 7 gramas de proteína. Isso é uma quantidade legal, principalmente se a gente consumir com outros produtos. Então, aí vão algumas diquinhas de receita que dá para consumir facilmente no café da manhã. É super levinho, fica bem gostoso e é super versátil. Se a gente pegar esse iogurte que costuma ser azedinho e temperar com, por exemplo, um pouquinho de mel, um pouquinho de adoçante, um pouquinho de açúcar, sem exagero, e colocar algumas frutas picadas, já fica delicioso. Se for uma fruta bem doce, geralmente nem precisa adoçar de outra forma. Um jeito que eu gosto bastante é cortar a manga em pedacinhos e misturar nesse iogurte. Fica uma delícia. Dá pra, inclusive, pegar, deixar esse iogurte ali um tempinho no congelador pra ele quase congelar e bater no liquidificador com 1 ou 2 frutas. Vai virar tipo aqueles smoothies, aqueles congeladinhos, sabe? Tipo um mousse gelado que fica uma delícia. Dá pra você inventar com qualquer fruta. Fazer com morango, banana, qualquer fruta que você quiser, fica uma delícia. Dá também pra comer com granola, por exemplo. Como só um copo só tem 6, 7 gramas, o ideal é consumir uma porção maior. 1,5 copo, 2 copos. Como ele é bem leve, ele vai bem fácil. Ou então, consumir junto com outras fontes de proteína. E dá assim pra consumir todo dia, inclusive se quiser no café da manhã, no café da tarde. 3, mingau de aveia. Tanto a aveia quanto o leite usado para fazer o mingau são ricos em proteínas. Então, qual que é a minha dica?
Se você fizer um mingauzinho de aveia, que também dá para adoçar de uma forma bem natural, com mel, ou se preferir um adoçante, se preferir um pouquinho de açúcar também, só não exagerar. Ou até dá para usar frutas para adoçar. Eu gosto muito de fazer mingau de aveia e colocar a banana picadinha que já traz o próprio doce ali da fruta. Mesma coisa, dá para variar essas frutas também. Só que tem que ser uma quantidade legal também. Então, a minha sugestão é usar 1,5 copo de leite, que vai ter ali uns 10 gramas de proteína, mais ou menos, e umas 4 colheres bem cheias de sopa, bem cheias de aveia, que vai trazer também mais uns 10 gramas de proteína. Ou seja, a gente vai chegar a um consumo de 20 gramas de proteína, que é bem legal. Essa aveia, o jeito mais legal que eu acho de usar é o farelo de aveia, que ele é um pouquinho mais fino e ele é uma das melhores fontes também da aveia. Mas pode ser o que você preferir. Pode ser a farinha de aveia, pode ser a aveia em flocos grandes, em flocos grossos, flocos finos, tanto faz. O fato é que esse mingau é um jeito bem gostoso, principalmente agora no inverno. Dá pra comer aquele mingau bem quentinho, sabe? É um ótimo jeito de comer proteínas ali no café da manhã ou no lanche da tarde. Número 4, vitaminas de frutas. Mesma ideia do mingau. A vitamina de fruta, por conter o leite, é um jeito de consumir um pouco mais de leite, né? Do que além do leite ali só como bebida. E inclusive é muito versátil, porque, assim como o mingau também, dá para usar um leite de fonte vegetal. Alguns leites são enriquecidos em cálcio, por exemplo, o leite de soja, aquele de caixinha mesmo. Vale a pena ler o rótulo para ver se tem cálcio, ver se não é muito pouquinho. Uma porção boa de cálcio é uma porção similar à do leite. Então, geralmente 200 ml, que é um copo americano, o bom para ele ser considerado, assim, realmente, poxa, tem cálcio, é em torno de 200 miligramas para mais de cálcio. Vale a pena ler realmente no rótulo. Se você achar o leite vegetal, ou obviamente pode ser o leite animal, para fazer essa vitamina, legal. E aí, qual que é a minha sugestão? Faz uma vitamina aí caprichada. Usa 300, 400 ml de leite, mistura várias frutas. Dá para usar, por exemplo, abacate, mamão, morango, banana, e fazendo combinação, ver as frutas da estação e da sua região, bater e tomar. Se quiser terminar ainda mais com proteína, dá para usar aquelas fontes de proteína um pouco mais artificiais também, que isso é muito bom, principalmente para quem tem dificuldade de atingir o consumo proteico, né? Tem o whey protein, por exemplo, que é uma proteína bem pura. Para idosos, principalmente quem precisa ganhar peso também, a gente acaba recomendando aquelas que são bem fáceis de encontrar também, como Sustagem Senior e Nutri Senior, que são fontes muito boas de proteína. Dá para colocar ali 4 colheres de sopa nessa vitamina. Fica bem gostoso, tem vários sabores e vai estar riquíssimo em proteína. E número 5, hummus. Sabe hummus, aquela pastinha de grão de bico, que dá até para fazer em casa? Então, todos os grãos, alguns mais do que outros, são bem ricos em proteína. Então, o hummus, ele tem uma quantidade legal de proteína. Mas para isso precisa consumir bastante. Mas se você gosta também de um patezinho, não quer fazer um patê como os que eu comentei, é vegetariano, por exemplo, o hummus é uma ótima ideia, só que precisa consumir uma quantidade legal. Mas dá para colocar em cima de torradinha, consumir até puro, fica uma delícia. Se quiser, até dá para consumir os próprios grãos também, grão de bico. De soja tem bastante proteína, mas aí é um pouquinho mais diferente, né, do que a gente costuma consumir no café da manhã. Ah, e além do ovos, tem também a manteiga de amendoim. Manteiga de amendoim é uma boa fonte de proteína. Só toma cuidado que ela é bem calórica. Para quem tá em dieta de restrição ou de calórica, né? Ou então já tá acima do peso, não tá querendo ganhar muito peso, pode ser complicado, porque uma colher de sopa, duas colheres de sopa tem ali em torno de 8 gramas de proteína, que é uma quantidade bem legal, 8 a 10 gramas, porém tem muita caloria. Mas se isso não é um problema para você, tá aí outra ideia. Muita gente gosta de manteiga de amendoim ali no pão, com uma geleia de morango por cima, fica bem gostoso. E aí, gostou dessas ideias de como aumentar o consumo de proteína? Você tem mais algum? É muito importante a gente se policiar realmente em relação ao consumo de proteína, porque, como eu falei, isso significa independência, mas tem que fazer atividade física junto. Até mais.